Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, eu sou psicóloga de formação, pedagoga e doutora em educação, né? Uma apaixonada por essa área e também pela psicologia jurídica, né? Então, estou aqui com a enorme felicidade de poder compartilhar esse momento com vocês e apresentar para a palestra, a nossa terceira palestra, o doutor Yuri Rothermeier, né? Me permita, doutor Yuri Iuli, né, fazer uma breve explanação do seu currículo, não podemos deixar passar, né, o seu currículo, para mim, é encantador, né, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, titular da segunda vara civil da comarca de União de Palmares, Alagoas, e foi responsável pela introdução de perguntas circulares, né, o pensamento sistêmico, né, nas audiências de conciliação, com uma enorme eficácia, na verdade, superior a 90% no ano de 2018. Então, creio que as suas contribuições, né, são perceptíveis, também pela prática de constelador familiar, organizacional, né? E também como o especialista no método IOPT, né, de Franz Ruppert. Então, muito boa tarde, doutor Euli. Passo a palavra ao senhor. Obrigado, obrigado. Então, boa tarde, Rogério, meu caro Rogério, doutora Carla Oliveira, doutora Cristiane, é um prazer estar aqui. Eu vou contar aqui o tempo que eu tenho para falar sobre uso de constelações no judiciário. E é um tema que está borbulhando, haja vista algumas críticas, com razão, que estão sendo colocadas nas imprensas, né? na imprensa, alguns artigos que estão sendo colocados e causam perplexidade. Mas essa perplexidade eu já tinha desde 2015, quando eu comecei a implementar as constelações sistêmicas no judiciário, na minha unidade, né? Então, 2015. A primeira felicidade que eu tive, lá por volta de 2015, ou seja, 6 anos atrás, foi descobrir que eu poderia lidar com o conflito de uma forma diferente. Mas foi antes de 2014, eu estava estudando PNL, e aí assim, caramba, tem uma forma, né, de nós lidarmos com o conflito de uma forma assim, tranquila, né, não tão, fazer uma conciliação não tão pesada, não tão objetiva. E nós estávamos ali numa fase, eu fiquei muito feliz, porque o último livro do Daniel Sapiro, ele traz, eu estava fazendo uma palestra sobre as ondas do direito sistêmico, e que é mais ou menos o que o Daniel Sapiro também, ele conclui em Harvard, quer dizer, quem sou eu para me comparar, mas eu fiquei feliz que eu estava na onda de Harvard, né? Então, a primeira, antes de tudo, nós tínhamos uma forma objetiva de lidar com as conciliações. Ou seja, o conflito ele era tratado como algo eminentemente objetivo. E quando eu entrei na magistratura, eu pensava assim também. Só que no decorrer das minhas experiências, eu percebia que não era bem assim. O conflito ele tinha um cunho emocional. Quando eu descobri isso e fui fazer PNL, fui fazer constelações familiares, eu falei assim, gente, descobrimos a pólvora, nós podemos fazer isso no judiciário, que lindo e maravilhoso. Mal sabia eu que isso aí poderia dar, e ia dar muito problema. Na época, eu comentei com alguns colegas que já faziam constelação, alguns colegas juízes, e logo em seguida, meu primeiro artigo foi exatamente isso, os limites
do uso das constelações pelos profissionais do direito, tanto o advogado como o juiz, o promotor. E essa sempre foi a minha preocupação, haja vista que o profissional do direito ele tem um lugar que não é o lugar do terapeuta. Então, quando uma pessoa ele procura o poder judiciário, primeiro ele entende, principalmente nós aqui do Nordeste, né? Vocês de Piauí, eu aqui em Alagoas, e acho que todo o país, né? A pessoa entra no judiciário, ele acha que aquilo, tudo que está ali é perfeito, e ele entra ali com uma boa fé. Se, porventura, o juiz fala assim, olha, a gente tem aqui um método que é muito bom, um método das constelações familiares, e você vai fazer isso aqui, se você quiser fazer, você pode fazer, você aceita? Aí a pessoa fala assim, nossa, um juiz falando isso, então deve ser muito bom, porque ele é juiz, ele estudou, e bota lá, perfeito, aí vai e caminha para uma equipe multidisciplinar. E aí pode acontecer alguns tipos de problema, porque ele está ali para resolver o problema dele, a solução do conflito, e não para fazer uma terapia, que são duas coisas diferentes. E a forma como também é conduzida a essa questão pode levar a alguns tipos de problema e, principalmente, constrangimento nas pessoas. Alguns constrangimentos que eu coloco aqui logo de início. Primeiro, aqui eu não tenho uma resposta, eu venho aqui só trazer problemas para vocês, me desculpem, tá? Porque são problemas que também me afligem bastante. O primeiro problema é, se o juiz decreta segredo de justiça, como colocar uma constelação familiar no auditório? Então, a gente está diante, talvez, de um... Olha, imagina só, a gente tem um caso de violência doméstica, uma violência, vamos dizer, um abuso marital, e aí isso vai para uma constelação, e na constelação aparece que ela foi abusada sexualmente pelo pai. Suposição. E isso no auditório. Olha o constrangimento que essa pessoa pode passar. Então, acredito eu que nós precisamos pensar um pouco melhor sobre isso. Esse é o ponto que mais me aflige, colocar todas essas questões no auditório com outras pessoas. A justificativa que se coloca é que essas pessoas que estão ali vendo têm o mesmo tipo de problema. E, então, significa que, sobre o princípio da celeridade processual, a gente pode macular, então, a intimidade da pessoa. Então, são alguns pontos que a gente precisa... Eu não estou aqui dizendo para não usar, eu estou falando para ter cuidado na hora de usar. O segundo ponto, e que veio trabalhando isso, e eu até aproveito essa palestra anterior que nós tivemos sobre abuso sexual. E o abuso, quem conhece e estuda sobre abuso sexual, sabe que o abusador ele tem um corpo traumatizado. Até a nossa querida estudante de direito falou sobre traumas. E o corpo traumatizado ele precisa de hormônios da felicidade, ocitocina, feronômios, dopamina, para que ele tenha ali uma tranquilidade, né? E enquanto que ele não trabalha esse trauma, ele vai buscando vítimas para a satisfação do seu desejo, da sua libido, para aliviar o estresse imenso que ele tem no corpo dele. Ele é um cara doente. Então, essa pessoa não vai fazer uma vez, ela vai fazer várias vezes se ele não se tratar. Então, quando eu estou falando de um abusador sexual, tipo pai, mãe, ou pai, ou é pai, mãe também pode ser, um pai, e eu já fiz algumas audiências de abuso sexual de pai,
e a gente coloca isso numa constelação, uma criança, ou um adolescente, ou uma mulher já, e dizer que a vida dela não anda porque ela ainda não aceitou aquele fato que aconteceu com ela. Eu não estou dizendo aqui para perdoar, eu estou dizendo aqui que ele precisa aceitar aquilo que aconteceu, foi o que foi. E dizer que ela foi vítima, mas também ela entrou um pouco no lugar da mãe, que não estava um pouco disponível. E que com aquele ato ela meio que segurou o laço familiar, o sistema familiar. E as dores dela? E as aflições dela? E o trauma dela? Será que isso está sendo visto? Então, vem aí essa questão. O ponto 2. Eu posso passar aqui, gente, até de noite, falando de várias questões aqui que vocês possam me colocar. E que a gente precisa nortear isso dentro do judiciário, e a tarefa que eu tenho até o final do ano, que eu vou levar isso para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, para a gente colocar alguns enunciados para o uso das constelações no judiciário, para que não haja nenhum tipo de constrangimento no jurisdicionado que busca essa forma. Eu entendo que o uso das constelações ele não se trata de um método adequado de solução de conflitos. Ele é um instrumento que está dentro do contexto de uma possível conciliação ou mediação, aonde que a pessoa pode ali olhar os conflitos, aliás, as emoções aflitivas que estão presentes no conflito. Eu fico perguntando também se algum constelador familiar entende um pouco sobre a escalada do conflito, porque nem sempre a gente vai fazer constelações. Isso porque chegar lá são nove degraus, eu não vou entrar em detalhes, são 9 degraus. Mas chegar lá no quarto, quinto degrau, já não existe mais o senso de cooperação entre os envolvidos do conflito. Ele só tem a competição. E eles estão amealhando instrumentos para competir ou para haver um conflito maior entre eles. E se eu faço uma constelação, nesse ponto, significa que ele pode utilizar essas informações da constelação para aumentar ainda mais o conflito. Então, eu só posso fazer uma constelação quando há um senso de cooperação entre eles, há um senso de que ainda eu posso cooperar. Isso vai até o 3º ou 4º degrau da escala do conflito, que é o mapeamento vertical do conflito. Então, a gente precisa sempre estar ligado no que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo. A gente precisa também entender que nós, no direito, nós não somos profissionais da área da psicologia. Mas, por outro lado, nós também podemos lidar com as emoções. É claro, todos nós lidamos com emoções. O fato de dizer que nós não somos habilitados não significa que a gente possa ter uma escuta ativa, não diz que a gente não possa fazer perguntas para que a própria pessoa reflita sobre essas questões. Então, eu entendo que, no judiciário, melhor do que usar constelações seria que todos nós tenhamos a possibilidade, primeiro, de uma escuta empática e de nós percebermos dinâmicas que possam ocorrer nas pessoas, isso de acordo com o pensamento sistêmico, lealdades sistêmicas,
e usos de ferramentas próprias para que aquilo seja superado de uma forma suave e leve e elegante. Então, essa vamos dizer assim, é o ponto emocional da solução de um conflito, são questões emocionais. Porém, existe uma outra, o terceiro degrau, que o Shapiro diz, que é o terceiro degrau, aliás, terceira onda, ele chama de terceiro movimento da solução de conflitos, que tem a identidade como aquela que provoca os conflitos mais intensos. Então, quando alguém retira a minha identidade, é quando eu vou efetivamente ficar furioso da vida. Eu não estou falando aqui de ameaça da identidade, não estou falando aqui de quebra de valores, eu não estou falando aqui de sentimentos que estão presos em mim que eu não posso expressar. Eu estou falando de identidade, aquela onde que eu não posso ser eu mesmo. Ali eu posso ter uma emoção, no terceiro degrau, eu tenho uma emoção aflitiva dentro de mim, eu não consigo expressar. Eu e o Rogério, imagina, o Rogério é meu parceiro, graças a Deus a gente tem uma boa relação. Mas imagina que a gente não tivesse. Ele vem aqui em Maceió, Rogério, vamos tomar um café na Ponta Verde? Vamos. E aí eu começo a expressar emoções aflitivas que eu tenho. Isso daí nós estamos no terceiro degrau, onde que eu posso expressar, e o Rogério ele vai ter toda uma compreensão e cooperação de que nós tenhamos uma boa relação. O que eu estou dizendo não é isso, eu estou dizendo que a outra não permite que eu expresse as minhas emoções. Essa é a identidade, eu não posso ser eu mesmo numa relação. E aí a gente começa a ter os abusos, que hoje, graças a Deus, nós estamos muito em voga nesse ponto, crescendo muito na sociedade sobre essas discussões. Eu não posso ser eu. Então, na minha relação, eu vou ser, no casamento, eu sou o marido ideal para você. Enquanto eu trabalho e me mata, você vai para o shopping e compra tudo. É um tipo de marido, né? É um abuso ao revés. Outro, amor, você, quando você for dormir, antes vai ter sua sopinha sempre pronta, tá bom? Então, a mulher também ela precisa servir. Então, os dois não têm uma autonomia. Um vive para o outro vive por um. Não há uma comunicação aonde que eu possa ser eu. Não há eu não dou oportunidade para que a outra pessoa tenha a sua autonomia financeira, tenha seus colegas, tenha suas amizades, a sua profissão, qualquer que seja ela. Então, essa é um movimento onde a gente tem e que as emoções, fortes emoções, aparecem. E aí até indico o livro do Patton, de Conversas Difíceis, que lá no capítulo, eu acho no capítulo 4, ele vai falar sobre conversas difíceis quando há violação da identidade. A gente pode também utilizar um outro tipo de constelação que eu estou agora percebendo, eu estou utilizando, que o Rogério também está estudando, que são as constelações da identidade, que é do método da IOPT, que está relacionado também com traumas. E o trauma, ele retira um pouco da minha identidade, né? Então, uma criança traumatizada, ela se dissocia, e ela se dissociando, então, ela se dissocia em função de emoções aflitivas que ela não tem ali condições de elaborar, né? Então, é como se a minha psique ficasse cindida, eu tivesse uma memória esquecida dentro de mim, mas que, de alguma forma, está atuando.
Eu tenho algumas alunas que sofreram abuso sexual e esqueceram disso. Então, aquilo ali, aquela percentagem que a promotora ali colocou, eu ouso dizer que é um pouco maior. Porque muitas das mulheres não se recordam do abuso sexual. Por quê? Porque é uma memória dissociada. Os pais fazem, principalmente em famílias onde que há o patriarcado forte, onde que só o pai trabalha e que o sustento da família depende do pai. Então, a mãe sabe que há o abuso sexual, mas permite isso, porque se o pai foi preso, todo mundo vai morrer de fome. Então, é muito triste ver isso. Mas, nesses casos, muitos dos casos de crianças, elas não lembram desse fato. Então, são situações que ocorrem. E isso, gente, faz com que... É incrível isso. Né? É incrível isso que eu vou falar para vocês. Inclusive, tem um livro da minha amiga Dara Campos que fala só sobre esse tema de abuso sexual. É fantástico o livro. São 3 casos onde que ela fala sobre violência doméstica e que, nesses 3 casos, a mulher está num casamento abusivo e teve uma infância abusiva. E por que isso? Engraçado isso, né? Se eu tenho uma infância abusiva, eu vou buscar relacionamentos abusivos. Interessante isso. E aí a gente pode explicar rapidamente essa questão. Porque quando eu tenho um trauma, a pior coisa do trauma é que eu não consigo estar em paz com o meu corpo, porque o meu corpo fica estressado. A gente vê que hoje 95%, sei lá, da população vive estressada. Somos uma sociedade traumatizada, sim. Todos nós somos traumatizados. Não existe uma pessoa que não seja traumatizada. O trauma é uma verdadeira pandemia. Nós estamos com o corpo totalmente traumatizado, estressado. Nós não conseguimos ficar preso não, em paz com o nosso corpo. Então, eu não consigo fazer algo, ou dificilmente eu consigo fazer algo que se chama autorregulação emocional. Quanto menos eu consigo ter autorregulação emocional, mais eu vou ter a necessidade de corregulação emocional, ou seja, que outras pessoas ou outra substância ou alguma coisa me regule emocionalmente. Aí a gente pode colocar uso de remédios, álcool, drogas e relacionamentos. E quando eu estou me relacionando com alguém, significa que eu preciso me relacionar com alguém. Yuli com Joana, um exemplo. Eu vou ser atraído por pessoas que possuem o mesmo tipo de trauma meu. Na corregulação emocional, pessoas traumatizadas se corregulam pela similaridade dos traumas que possuem. E vocês podem ver que casais possuem mais ou menos o mesmo tipo de biografia. Então, se o filho foi violento, se a esposa ela foi violentada, o marido foi agredido pelo pai. Já viu o que vai dar nisso, né? Então, significa que corregulação, um vai projetar no outro as emoções aflitivas de seus próprios traumas. Então, aquilo que aproxima é exatamente aquilo que afasta. Então, a gente precisa só entender que essa questão traumática, hoje, no meu entender, ela é determinante para que a gente tenha a consciência do que seja a parte emocional de um conflito. O conflito que eu entendo, ele tem um núcleo, que é essa identidade, e tem um seu episódio, que é a questão de lealdades,
algo sistêmico, é aquilo que vê, eu vejo, assim, eu vejo que ele está copiando o pai, né? Mas por dentro existe a identidade dele violada, e que, se eu não olhar ali aquela identidade, eu vou estar constantemente, ele vai estar constantemente repetindo, que o Freud dizia sobre compulsão à repetição, né? Pulsão de morte. Então, pessoal, o que a gente precisa entender, e aí eu estou muito feliz sobre que tem estudantes de direito, é dizer para esses estudantes que o direito mudou um pouco. Mudou um pouco porque a gente precisa de ter uma visão um pouco interdisciplinar. Hoje, o profissional do direito ele não é mais aquele que somente tem a condição de ajuizar um processo. Para vocês terem uma ideia, nessa final de semana eu estava em São Paulo, uma pessoa me chamou e disse: olha, Yuri, eu estou abrindo uma câmara de mediação, de recuperação de empresas. E a gente vai precisar de treinamento de pessoal, porque o negócio está feio, as pessoas precisam de dinheiro, as empresas estão fechando e está começando a haver a questão do efeito dominó. Uma empresa fecha, a outra fecha, outra fecha, outra fecha, porque precisa. Então, há necessidade de uma negociação rápida e eficiente, e que o judiciário não tem capacidade para assim o fazer. Por quê? Porque os conflitos eles são bem complexos. O judiciário não tem condição de apreciar a complexidade de determinados conflitos. E, obviamente, pessoal, o juiz pode acabar sendo um perpetrador. Por quê? Porque ele não leva em consideração emoções próprias do conflito. E quem é aquele que atua não levando em consideração as emoções da vítima? É o perpetrador. Então, quantas vezes que nós, profissionais de direito, estamos a favor do perpetrador? A favor do perpetrador, dizendo assim: olha, aqui é jurídico, né? Isso daí é questão de emoção, é psicólogo, você vai lá, tá? Aqui a gente só vai tratar de coisas objetivas, só traz o fato jurídico, tá? E o emocional, você vai lá, resolve, né? Resolve isso daí. Então, imagina uma mulher, uma empresa, vamos falar aqui de uma empresa, o sujeito, aquela empresa individual, é aquela em que efetivamente sustenta a família dele, o filho que está no colégio, a mensalidade que está atrasada, e aí ele não recebe de um cliente, e esse dinheiro do cliente seria fundamental para pagar as contas de casa. Então, vocês começam a perceber que há uma complexidade, no sentido de que não é simplesmente chegar lá e eu vou ajuizar uma ação, ele precisa desse dinheiro, e eu preciso também sensibilizar a pessoa que essa empresa não é mais uma. A gente precisa ter um conjunto colocar um conjunto de credores e fazer um planejamento nesse sentido. Então, pessoal, o futuro do direito também passa por essa fase de entender o ser humano como ele é, como ele funciona, um direito humanizado, né? Dentro desse direito humanizado, nós temos as constelações, que é um instrumento desse direito humanizado e que precisa, pessoal, de muito cuidado para ser utilizado. Muito cuidado, porque nós não somos aptos a sermos terapeutas. Como que o Yuri utiliza as constelações ou métodos sistêmicos dentro de suas audiências? Eu utilizo como estratégias de solução de conflitos.
fazendo perguntas adequadas para isso. Eu não constelo ninguém. Eu não faço constelação de ninguém. Durante esse tempo todinho, talvez se eu fizer 2 constelações, foi muito. Esse período de 6 anos. E sempre, pessoal, individualmente, nunca de forma coletiva, porque ali é um conflito de uma pessoa. Eu fico até pensando o seguinte, pode o juiz, já que nós temos tempo aqui, eu posso agora abrir algumas questões. O juiz pode constelar? Mas será que o juiz pode constelar o seu processo? Né? Caramba, eu tenho aqui, eu vou pegar aqui, olha, parece que eu vou desvendar isso, vou constelar as partes, o juiz dizendo. Ele vê, bota os representantes, aí vê a situação do conflito e tal. E a minha pergunta é a seguinte, o juiz pode fazer isso sem as partes? Imagina, doutora Carla Oliveira chega com o seu cliente e o juiz, já constelei vocês. O meu cliente, o senhor constelou, então eu vou entrar aqui com uma petição imediatamente que o senhor está impedido de julgar, fazer julgamento, porque o senhor entrou numa intimidade com as partes que eles não queriam. E, meus amigos, pasmem. Tem juiz que entende que isso pode. Pasmem. Então, a constelação não está acima do de nós estamos numa área jurídica. Outra questão que a gente pode dizer, ok, as partes permitiram, o juiz vai constelar. Constelou, não teve acordo, ele pode instruir o processo? Imagina que a parte diz assim, caramba, eu confiei nesse juiz, eu disse muita coisa, agora ele vai julgar. E eu me pergunto, será que essa constelação, que constelação é essa? Aonde que os advogados ficam olhando a cara do juiz, dizendo qual é a reação que ele vai ter, que quando vai ter, será que ele vai julgar a favor ou não do meu cliente? Então, são perguntas que a gente precisa colocar sem medo, né? Porque nós podemos, sim, ser criticados. Nós, do judiciário, precisamos... nós somos um espaço republicano, e nesse espaço republicano, nós precisamos, sim, receber críticas e solucioná-los. Uma questão, já que nós estamos na OAB, e a pergunta é, o advogado pode constelar? Primeiro, o advogado pode ser terapeuta? Pode. Então, o Conselho de Ética da OAB permite que o advogado tenha outra ocupação, outra profissão. Pode. O que não pode é usar as constelações para amealhar clientes, porque aí seria você vincular uma coisa, uma atividade na outra. E aí nós estamos com um problema, porque muitos dos advogados estão se oferecendo como advogados sistêmicos. E aí, Yuli, mas tem os advogados colaborativos. Essa é uma questão que a OAB precisa resolver. Né? Não sou eu que vou dizer quem é que vai resolver essa questão. Mas o que é certo é que o advogado não pode vincular uma coisa na outra. E o advogado pode dar aula de constelação, pode tudo, mas não pode, no mesmo espaço, ele atender o cliente e aí um espaçozinho, um cantinho para constelar. Né? O que poderia o advogado fazer? O advogado poderia fazer, então, era esse movimento de uma postura sistêmica, que a gente chama, uso moderado dos métodos sistêmicos. Não precisamos dizer que nós somos consteladores, num espaço de realmente operador do direito, ou profissional do direito, para resolução de conflitos. Ou seja,
eu vou fazer perguntas, eu vou utilizar ferramentas, eu vou saber lidar com as emoções. Se a pessoa está com raiva, eu vou entender o porquê que ela está com raiva, eu vou permitir que ela esteja com raiva. Eu preciso também, nesse passo aqui, tenho 1 minuto ainda, para isso tudo, gente, que eu estou mencionando para vocês. Eu preciso passar por uma experiência de tudo isso que eu estou mencionando. Eu preciso ser constelado, eu preciso entender que é a minha identidade, eu preciso saber quais são as minhas emoções aflitivas, eu preciso me conhecer, conhecer a minha biografia, conhecer talvez como eu me ligo com a minha mãe ou com o meu pai, e saber que eu vou lidar, sim, com emoções das outras pessoas e que as emoções são das outras pessoas e não são minhas. Porque o maior problema que a gente tem dos nossos profissionais é a transferência, aliás, a contra-transferência, onde que o paciente, o cliente, melhor dizendo, o cliente dele, ou o jurisdicionado, ele está passando por uma situação, mas eu me identifico com aquela situação, parece minha situação, e aí eu me envolvo totalmente naquela história. E aí é claro que depois de uns 5 anos, o advogado diz, eu não aguento mais isso, eu vou mudar de profissão. Mas, na verdade, a profissão é muito boa. O que a gente precisa é, efetivamente, ter o nosso autotrabalho e o nosso cuidado emocional. E assim, gente, eu encerro aqui a minha participação. Quero agradecer ao doutor Rogério, à doutora Cristiane, à doutora Carla Oliveira, e dizer que o uso das constelações do judiciário ainda é algo nebuloso, que precisamos caminhar muito, traçar muito, temos muito caminho pela frente para dizer e demonstrar para a sociedade que o uso das constelações no judiciário é algo seguro. Para mim, a gente tem que ter enunciados, não é proibir, é ter enunciados de nortear o uso das constelações, para que a sociedade ela entenda que, naquele espaço, a dignidade das pessoas será respeitada. Um abraço, pessoal. Acho que tem pergunta agora. Tem pergunta agora. Sim. Doutor Iuli, muito obrigada, por os seus questionamentos. Então, mais que uma exposição, foi uma chuva de perguntas que trouxeram inúmeros questionamentos, e reflexões também a respeito da postura profissional. Nós estamos aí em uma mudança paradigmática, e os paradigmas, eles coexistem. Um paradigma antigo, ele não morre para o outro surgir. Mas o que acontece em todas as profissões é exatamente de posturas diferenciadas. Então, nesse momento, em várias profissões, nós estamos aí passando por essa transição e, inevitavelmente, as críticas aos novos paradigmas, elas são uma verdade em qualquer momento histórico. Dessas críticas que versam sobre as constelações familiares, tratando aí nas questões judiciais, nos conflitos, como uma alternativa, a minha percepção é de que muitas delas, principalmente aquelas que criticam, as constelações como pseudociências, tampouco elas são científicas. Então, nesse sentido, quero agradecer mais uma vez a sua fala, a sua exposição profundamente clara a respeito de como funciona uma constelação familiar, nessa dinâmica humana, trazendo também como pano de fundo e base a humanização, esse olhar humano. Então, muito obrigada, doutor Iuli, e eu quero passar a palavra para a doutora Carla Oliveira, que é presidente da Comissão de Família e Sucessões da OAB Piauí. Doutora Carla. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao Rogério por esse evento maravilhoso, riquíssimo, por essa tarde maravilhosa aqui e noite com você, e por ter me dado esse presente com o magistrado professor Iuli. Ele estava ali falando e eu só assim, babando, adorando, porque o Rogério sabe o quanto eu gosto de constelação familiar, direito sistêmico e trabalho com isso. E eu fiquei assim
extasiada. Bom, foi um presente dos dois para mim estar aqui com os senhores e com a doutora Cristiane. O senhor foi assim perfeito na sua fala, do início ao fim, concatenou tudo direitinho, a questão inicialmente que se dá um conflito, desse conflito tem geralmente é de cunho emocional, aí esse problema, aí o senhor trouxe à tona um problema que é de todo o Brasil, os casos eles são levados a público, e como publicizar esses casos, que são casos de família, às vezes são casos de sucessões, que tem muitas brigas, e eu acho que também concordo com o senhor, que não deve ser assim. Mas o senhor até mencionou, mas tem muitos casos semelhantes. Aí isso a gente vai ter a celeridade processual. E a autonomia privada, como é que fica a dos clientes? Né? Então, assim, cada caso tem que ser estudado, elaborado de maneira diferenciada e estudada. Né? Ao meu ver, eu acho que não pode ser assim, exposto à sociedade a casos semelhantes, não. Cada história, é um conflito, é uma personagem, é um sofrimento, é uma dor, é uma pessoa que está ali, né? Então, e ela chega cheia de expectativa. Você, às vezes, vai fazer uma petição em 2019 e sua petição só vai ser vista em 2021, 3, 4 anos depois. E aí a necessidade de José e Maria já são outras, não são mais as mesmas. E tudo isso é muito complicado, né? Outro ponto que o senhor mencionou também, que eu achei muito interessante, é a questão do próprio magistrado fazer a constelação familiar. Ao meu ver, eu não acho que o magistrado deveria fazer uma constelação familiar, seria certo ele fazer. Aqui em Teresina, nós temos uma profissional que ela faz a constelação familiar em casos que são levados da vara de família, né? Todos os casos da vara de família são levados para essa profissional, que é a consteladora familiar, já trabalham, acho que há uns 3 anos no Tribunal de Justiça do Piauí, e deu uma vazão muito grande nos processos. Então, a gente nota que, com a constelação familiar e o direito sistêmico, a gente viu que a demanda, a celeridade processual realmente aconteceu, porque, às vezes, são conflitos pequenos que não são percebidos anteriormente, porque não trouxe a ancestralidade. Como o senhor bem falou, que às vezes adveio do pai ou adveio da mãe, né? E na constelação familiar se traz isso tudo à tona. E aí termina resolvendo um problema que poderia ter sido enorme, mas trazendo isso à tona, isso foi resolvido de maneira mais rápida, né? Então, por isso que eu também, outro ponto que eu acho interessante, doutor Yuli, a gente está falando mais, os operadores de direito estarem falando mais das constelações familiares, do direito das constelações sistêmicas, porque muitos operadores não sabem o que é, e acham, não sei se você já ouviu falar, doutor Yuli, fazer a comparação com será que é algo espírita? Centro espírita? O senhor já ouviu falar sobre isso? Alguém já lhe fez essa pergunta sobre constelação familiar? Então, Carla, doutora Carla, essa foi uma preocupação que eu tive desde o início, desde 2015, quando nós estamos lidando com a questão vamos dizer assim, de ressonância. Vamos colocar desse ponto de uma ressonância, não estou falando de campo morfogenético, que não é provado cientificamente, apesar de ter livros, mas ainda cientificamente não é provado a existência de campo, né? Então, vamos falar só de ressonância. Então, se eu estou falando de ressonância, a gente ainda não sabe também como que funciona, como que eu posso entrar em ressonância com a memória traumática do Rogério, quando ele tinha
8 semanas de existência. Eu não sei. Não tem como eu entrar cientificamente nisso. Eu sei que acontece, eu sei que empiricamente isso ocorre. Agora, o que eu percebo é que que quando eu estou numa postura sistêmica, eu posso apresentar uma solução segura para a sociedade, e é isso que o judiciário precisa colocar, soluções seguras. Se, porventura, a constelação ela for feita num escritório de advocacia, está dentro da livre liberdade da pessoa. Não é? Agora, a gente precisa ter um espaço republicano, né? E se, porventura, se tiver constelação, mas que seja informado para a pessoa alguma informação por escrito que seja assinado anteriormente, visto um vídeo de como funciona, a pessoa ter visto uma constelação anteriormente, para que não haja nenhum tipo de surpresa, né, para a pessoa. É bem interessante sua colocação, porque muitos indagam isso, né? E é bem diferente, né? É bem diferente. É uma coisa também que eu achei interessante que o senhor falou é o ser humano saber ter o seu autoconhecimento, né? Saber ter sua autonomia em si, né? Para não se guiar sempre nas raízes de sua família. O senhor bem mencionou isso, né? Então, esse ponto é um ponto bem importante da questão da constelação sistêmica, da constelação familiar. Agora, eu só queria que o senhor fizesse um adendo sobre a teoria do apego nas constelações familiares. Nos processos, como é que o senhor lida com essa teoria do apego nos processos propriamente dito? Como é que o senhor vislumbra e como é que o senhor trata essa questão? Obrigado pela pergunta, Carla. A teoria do apego de John Bowlby é aquela teoria onde como que as pessoas se vinculam, né? Então, por exemplo, a gente pode ver um apego inseguro desorganizado numa violência doméstica, por exemplo, em relação ao filho, e que aquilo pode também estar numa relação com a esposa, né? Acredito eu que a questão do vínculo, de como nós nos vinculamos uma com as outras pessoas, é um tema muito importante e que a gente precisa entender que o apego seguro, ou seja, aquele saudável, é o que nós buscamos ter no nosso dia a dia. Isso é muito importante, porque a pergunta que você fez é de extrema, eu entendo como de extrema profundidade, porque eu não verifico muito, eu não vejo o apego muito nas partes, mas o que eu vejo é como eu lido com elas. Eu preciso ter um apego seguro com as partes. Eu preciso fazer com que eu tenha uma contra-transferência saudável com as pessoas. Aquilo que os pais delas não foram, eu posso dar. Então, eu posso dar ali uma validação, eu posso ter ali um ser algo carinhoso, algo que seja afetivo, e também dizer a eles que eu estou no interesse deles de proteção das duas partes, que eu não tenho interesse nenhum que as partes saiam dali desprotegidas. Muito pelo contrário, eu quero que as duas sejam protegidas. E quando a gente faz esse tipo de apego seguro, eles podem, então, olhar para os seus conflitos de uma forma um pouco melhor, ou seja, fazer um outro olhar, ou seja, fazer aquela corregulação que eu falei para vocês, mas de uma forma saudável. Então, isso faz com que aqueles apegos inseguros que originalmente eles tiveram,
um apego evitativo, ambivalente ou um desorganizado, eles possam, então, mudar um pouco naquela situação e ter uma vida. Eu creio que a situação do apego é a base do método HPT, o apego, a teoria, uma das bases, né, como a teoria polivagal, mas que precisa ser explorado também um pouco mais nas constelações familiares, né? Eu concordo com o senhor, doutor Yuli, porque eu não sei se o senhor depara assim, nos seus processos em relação às partes, mas aqui no meu escritório, o que é que eu deparo muito em relação a conflitos familiares, né? Milito muito na área de família, é que uma parte ou ambos querem que aquele processo continue, porque eles querem, às vezes eles querem porque tem um apego, ou é aquele ódio, ou é aquele senso de vingança, ou é aquele senso assim, poxa, mas eu queria estar com ele, eu não queria ter terminado. Ou então, por via transversa, a questão dos filhos. Mas, às vezes, eu me deparo com clientes que querem ter aquela continuidade do processo, né? Não sei se o senhor se... diga, diga, doutora Cristina. Lamentavelmente, nosso tempo, ele esgotou. Eu quero... Que pena, foi tão gostoso. Maravilhoso. Como o doutor Yuli falou, ele poderia continuar até meia-noite, quem sabe, e eu estaria escutando atentamente. Foi muito enriquecedor esse momento. Gratidão a você pelas contribuições, né? Você trouxe o ponto de vista da prática, né, de como tudo isso acontece, das dificuldades, e foi muito esclarecedor, né? Muitíssimo obrigada, doutora Carla, doutor Yuli. Obrigada, doutor Yuli. Obrigada, doutora Cristiane. Obrigada, Rogério. Imenso prazer. Então, eu passo a palavra para o Ítalo. É o Ítalo Ribeiro que vai falar agora? Grande Ítalo. É o Fernando. Passo a palavra ao Fernando, então. Gratidão pela oportunidade e pelo momento. Tá? Então, Fernando. Boa tarde, senhores. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou o Fernando, acadêmico de Direito quarto período e membro da comissão OAB na universidade. É uma honra estar fazendo parte dessa palestra. Então, vamos lá. Doutor Yuri, eu achei muito pertinente alguns pontos para falar isso assim. Deixa eu tirar minha máscara aqui, com licença. As quais o senhor esteve pontuando aqui, principalmente com relação às exceções. Porque o uso dessas constelações sistemáticas nos processos de família realmente não pode se aplicar a qualquer caso concreto. Cada caso é um em especial. Haja visto que um caso, por exemplo, um caso relacionado à pensão alimentícia, relacionado à guarda da criança, não pode ser usado como analogia para um caso concreto em agressão infantil, por exemplo, ou, desculpa, abuso infantil. Não há condições de usar isso como analogia. Há sim suas exceções, e inclusive, eu acho sim, esse método é muito importante, ele já tem colaborado muito com o nosso judiciário, mas também vejo que ele precisa sim de uma regulamentação, justamente para evitar esse tipo de caso. Achei também bem pertinente o fato de você ter o seu ponto aqui sobre as questões biológicas dos indivíduos relacionando com a palestra anterior e sobre as nossas constelações. Eu vejo que futuramente ela pode ser vista assim como uma evolução da nossa conciliação e mediação, se bem regulamentada. Infelizmente, atualmente não vem ocorrendo. O senhor pode levar em consideração, para ter noção da importância das constelações no nosso judiciário atual, a atual situação do judiciário piauiense. Tá? Imagine aí um indivíduo em meio ao mar. O nosso judiciário está se afundando em meio aos processos. Alguns deles são muito simples, que poderiam ser resolvidos com uma constelação, levado mais para a área da família.
É isso, eu agradeço muito a participação do senhor, assim como as dos demais. Obrigado pela oportunidade. Fernando, Agora, eu tô com uma inveja imensa de você, cara. O seu mas por quê? cabelo, bicho, o seu cabelo, cara. O senhor gostou? Cara, olha só, seu cabelo é muito bonito. Olha o meu aqui, cara, como é. Vou lhe dar uma dica, minoxidil, viu? Ah, é, né? Valeu, querido. Valeu.